Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26, do verso 66 ao 68. Assim nos fala a palavra de Deus. Que vos parece? E eles respondendo, disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então, prezado amigo ouvinte, vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema, quem te bateu? Depois que Jesus foi preso, ele foi entregue ao Sinédrio, que era um tribunal composto de 70 homens. Começou então o julgamento de Jesus. Foi o julgamento mais injusto e cruel em toda a história da humanidade, porque Jesus não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, conforme 1 Pedro 2, 22. Então, meu amado irmão e amigo, esse julgamento estava cheio de inveja, ciúme, maldade e toda sorte de violência. Pois assim afirma a palavra de Deus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro, seguindo de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E naquele momento ali só tinha Pedro representando os demais apóstolos. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte, e não o achavam nenhuma testemunha, mas por fim chegaram duas testemunhas e disseram, esse disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eram muitas testemunhas falsas querendo falar contra Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que está para esse depoente contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, nesse momento, o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam pancadas, e outros esbofeteava, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Conforme Mateus 26, 57 a 68. Então, amado irmão e amigo, quem bateu em Jesus foi o seu pecado, o meu pecado, porque de fato Jesus sofreu toda sorte de injustiça, mas nós verificamos que Jesus foi torturado por causa dos nossos pecados, como também disse o profeta Isaías. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, conforme Isaías 53, verso 5. O julgamento de Jesus continuou agora com o presidente chamado Pilatos. E Jesus foi apresentado ao presidente, e o presidente interrogou-o, dizendo, és tu o rei dos judeus?
E disse-lhe Jesus: tu diz. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado, ou seja, muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando estes reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E disseram: Barrabás. Então, prezado amigo ouvinte, disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Então Pilatos mandou soltar Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarnecia, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batia com ela na cabeça de uma maneira muito forte. Depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe os seus vestidos e o levaram para ser crucificado, conforme Mateus 27, de 11 a 22, e do verso 26 ao 31. Então, amado irmão e amigo, realmente Jesus foi injustiçado de todas as formas. Foi consumado o mais injusto e cruel julgamento de toda a história da humanidade. E quem bateu em Jesus foi o seu pecado, o meu pecado, porque ele enfrentou toda essa situação por sua causa e por minha causa, porque Jesus te ama e ele realmente me ama, e foi por isso que ele se entregou para morrer no seu lugar e no meu lugar. E ele fez isso para nos salvar da condenação do pecado, da condenação do inferno. Mas Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou para nos dar a grande vitória, a salvação das nossas almas. Basta você agora reconhecer o seu pecado, arrepender do seu pecado, confessar ao Senhor Jesus e também crer nele como Salvador e Senhor da sua vida. E assim você estará salvo para sempre. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.